NutriTalk é o podcast sobre nutrição e saúde integrativa. Uma abordagem ampla, combinando conceitos da saúde, bem-estar e da nutrição com outros conhecimentos, como mente, emoções, corpo, comportamento e performance, onde tudo se complementa. Porque cada pessoa é única. O NutriTalk trata de assuntos diversos da saúde física, biológica, emocional, espiritual e social. E agora, depois dessa apresentação, depois desse sorteio bacana que teve aí, nós vamos para a entrevista do nosso segundo convidado. O nosso segundo convidado, ele dispensa comentários. Esse é ímpar, técnico de futebol, formado em educação física pela Universidade Federal de Viçosa. Trabalhou em diversos clubes de sucesso, como Flamengo, São Paulo, Botafogo, Atlético, Cruzeiro, e treinou a seleção brasileira sub-20. Campeão de vários campeonatos, como Mineiro Carioca, Taça Guanabara com Flamengo e Botafogo, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Copa do Mundo FIFA Sub-20. Iniciou a sua carreira de sucesso como treinador do Ipatinga, quando levou a sua equipe à conquista do título de campeão mineiro em 2005. Convido para o palco o mito Ney Franco. Chega para cá, Fábio, que você tem uma entrevista top pela frente. O palco é literalmente seu. Ney Franco, seja bem-vindo de volta a Ipatinga, agora gravando um podcast conosco. Foi realmente uma honra, né, poder tê-lo convidado e você vir aqui prestigiar conosco e participar desse bate-papo, que é bem interessante aqui, tanto para a região e tudo mais. Eu sou adotado, né, eu sou de São Paulo, vim para Ipatinga e estou muito feliz aqui. E agora quero fazer as perguntas, né, como a gente tinha combinado ali, como a gente tinha conversado, sobre a Semana da Saúde, que é o tema, né, do podcast, né, do NutriTalk aqui em Ipatinga. Você é formado em Educação Física, né? O Maderite já leu muito bem ali, e dedicou toda a sua carreira para treinar atletas no futebol. Qual que é a importância da saúde, da Semana da Saúde? Qual a importância da saúde para atletas de futebol? E bem-vindo, boa noite. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês, retornando em Ipatinga. Obrigado, Fábio, obrigado a Central pelo convite, né? E, bom, acho que tem dois aspectos para mim, né, como cidadão, né, que para mim são irmãos siameses, que é saúde e liberdade, né? Primeiramente, você ter a liberdade de ir e vir, a liberdade de expressão e, paralelamente isso, a saúde, né? Quando uma dessas duas falta para você, para a sua vida, você começa a ter alguns problemas de ordem física, de ordem emocional, de ordem psicológica, né? E acaba mudando o seu ritmo de vida, né? De repente você é uma criança, se torna adolescente, jovem e depois de adulto, né? Ou até da terceira idade, se em algum momento falta um desses dois te deixa de lado, você começa a ter problemas. E essa semana ela é importantíssima e para mim, da minha área de educação física, né, que sou formado em educação física, a saúde ela representa muito. Primeiramente, todo evento relacionado à saúde, a minha área ela é solicitada, né, e a gente viu a evolução e a conscientização hoje que o brasileiro tem, ou que o mundo tem hoje em relação a importância da atividade física, que está diretamente ligado e proporciona a saúde através dessa atividade física. Você vê também que profissionalmente abriu-se, né, possibilidades de novas profissões, né, e eu coloco a área de educação física, nutricionista, fisioterapia, né, assim como criou-se espaço maior e mais reconhecimento, né. Eu entrei no vestibular, para você ter ideia, eu sou aqui de Vargem Alegre, né, e
Vargem Alegre, qualquer lugar que você chega, você vai esbarrar com médico do Brasil, aqui em Ipatinga, Belo Horizonte, São Paulo, e eu cresci nesse meio e resolvi fazer educação física, né? E para mim foi difícil quando eu resolvi. Hoje eu vejo a evolução dessa profissão, só para você ter ideia, quando eu passei no vestibular, lá em 87, uma leva de Vargem Alegre passaram para medicina e eu passei para educação física. E na época, o trote você raspava o cabelo, né? Então, eu entrei na leva, raspei o cabelo também, e a gente saiu para comemorar. Lá em Vargem Alegre, para onde a gente vai? Vamos para o Vale do Aço. Para onde que a gente vai? Ah, vamos para o Fabriciano. Onde que é o ponte do Fabriciano? Chiqueirinho, né? Talvez muita gente vai lembrar dessa época aí, da minha geração, que era o point do Vale do Aço, era o Coronel Fabriciano. E, né, aquela leva de carecas ali, conhecendo o pessoal aqui de Fabriciano, principalmente as meninas, né? E no papo vai, uma menina encostou, e aí, você passou no vestibular também? Passei para educação física. Ah, para educação física eu preciso de rapar a cabeça também, né? Então, não era uma profissão que não era reconhecida, e a gente percebe hoje que depois de 87, chegando agora, em 2022, a gente vê o crescimento da educação física. Hoje, qualquer cidade que você chega, você vê as pessoas caminhando, preocupado com essa parte física, né, academias, né, e a valorização dos profissionais. E a gente, né, na área esportiva de alto rendimento, ela é essencial, né? Então, hoje, um atleta, para você cobrar performance de resultado, né, que você tem que preocupar com a saúde do atleta, mas, ao mesmo tempo, cobrar a exaustão na parte física, da parte emocional, né, ter a saúde, ela é a base, né, para a prática do esporte de alto rendimento, né, e lutar por medalhas, lutar por títulos, que é uma classe diferente de apenas conversar com saúde para o dia a dia. Realmente, a cobrança por resultado ela é enorme na parte física e na parte psicológica. Legal, foi muito bom até saber do histórico. Então, eu acho que o pessoal mais das antigas, tem muita gente nova aqui, né? Mas o pessoal mais das antigas deve conhecer, né, o lugar que você falou ali. E aí, falando ainda sobre, você comentou agora sobre a alta performance, a gente teve alguns educadores físicos, teve o Max Zeller, nutricionistas, médicos aqui, que falaram coisas muito boas hoje, né? E o quanto é importante hoje para um time de futebol, para um atleta, né, para qualquer modalidade hoje, você, enquanto técnico, ter um bom corpo de médicos, nutricionistas, falou de fisioterapeutas, etc. O quanto isso influencia na carreira do seu time e no resultado final? Hoje, no Brasil, principalmente se tratando de futebol, nós, profissionais do futebol, nós temos uma temporada muito complexa devido ao calendário do futebol brasileiro. O excesso de jogos, principalmente das equipes de Série A, as equipes de ponta, que disputam o campeonato regional, o campeonato brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil e Sul-Americana, o excesso de jogos, ele é enorme. E esse trabalho, né, ele não pode ficar apenas dependente, né, de uma comissão técnica baseada apenas no líder, né, do treinador. Então, sim, hoje você precisa de um suporte. E também a gente vê a evolução, né, dentro do futebol de profissionais, né, que aos poucos vão entrando no futebol e melhorando ainda a performance do atleta. Há 25 anos atrás, há 20 anos atrás, uma comissão técnica era composta apenas do treinador, de um preparador físico, né? Aos poucos veio o psicólogo, nutricionista, né? E a gente sabe que hoje, né, um departamento médico, a fisiologia, né, o departamento de fisiologia, ele se faz presente, e as equipes que conseguem o resultado são aquelas equipes que conseguem ter dentro do seu centro de treinamento profissionais em cada área, em condições de criar um ambiente de cuidado desse atleta, porque para competir hoje você tem que cuidar, né, do pré-treino, né, que são os momentos de preparação para as competições, depois a competição, a pós-competição, e entra aí, né, o trabalho dos preparadores físicos, né, dos nutricionistas, dos nutrólogos, do departamento médico, né, e ajudando em alguns momentos, né, com os suplementos, né, porque hoje, quando você está numa sequência de jogos, você, quando termina um jogo, você
automaticamente você tem que recuperar o atleta para o próximo jogo. E em alguns momentos você tem intervalo de 2 dias. Aí entra o trabalho de todos esses profissionais, né, de oferecer ali um cardápio, né, ideal para que esse atleta possa se recuperar. A gente sabe que depois do jogo a recuperação ela se faz através de uma boa alimentação e através de uma recuperação, de uma boa noite de sono, dormindo. E esse trabalho de conscientização do atleta é muito difícil. E quando uma comissão técnica, o treinador e o preparador físico têm profissionais da área para auxiliar nesse convencimento do atleta da necessidade de uma recuperação plena, para que ele não tenha problema muscular, que ele enfrente uma temporada inteira em condições de ter o seu resultado, né, no seu esforço máximo, sem limitando, né, ou diminuindo a possibilidade de lesão da parte da sua saúde, é muito importante. Então, hoje nós temos nos grandes clubes, né, isso é interdisciplinar isso, né? Então, todas as áreas se convergem dentro de um planejamento para que cada um da sua área possa trazer e atuar bem no desenvolvimento físico desse atleta. Acho que você já respondeu minha próxima pergunta, né, que é sobre esse uso de suplementos, uso de uma boa nutrição. Nós tivemos aqui o Dr. Wilde, que falou sobre isso, sobre o sono, né, que você acabou de comentar também. O Max Zeller também tinha comentado sobre isso, a doutora Tamires. E aí você percebe diferença entre atletas que conseguem ter, digamos assim, essa saúde integrativa bem desenvolvida, ou seja, uma boa noite de sono, uma boa alimentação, uma boa suplementação, daqueles que não usam ou não se adequam a isso? É perceptível? Não, o suplemento hoje ele é uma realidade do futebol profissional, né? E é interessante como que isso foi crescendo, né, dentro do futebol, né? Antigamente, a gente teve muitos casos, né, no início da suplementação, os nutricionistas tiveram muitos problemas porque em alguns momentos tinham uma preocupação enorme com doping, né? A gente também não tinha no Brasil assim uma preparação para a preparação desses suplementos, né? Hoje a gente percebe que evoluiu muito. A gente teve alguns casos de doping no Brasil, de mistura de substâncias, né, dentro do próprio laboratório, né, e isso em alguns momentos freou muito a utilização de suplementos dos clubes. Alguns clubes, em alguns momentos, até reuniam com os atletas e proibiam o uso do suplemento, né. Aos poucos, essa mentalidade foi mudando, e essa mentalidade mudou muito em função do conhecimento do atleta. O atleta começou a chegar nos atletas informações através de nutricionistas, de pessoas, e os atletas profissionais começaram a ter esse uso individual, sem, né, estar presente dentro do clube. Aos poucos, o clube foi percebendo que tinha que se adaptar a essa nova realidade, né? Então, hoje, os grandes clubes do futebol brasileiro, a maioria dos atletas faz esse suplemento. Logicamente que não é um suplemento coletivo, né? Todo mundo tem que usar o suplemento, né? Tem os trabalhos individuais, cada um com a sua necessidade, mas, por exemplo, o intervalo de jogo, né? O gel, né? O carboidrato, ele é empregado, só para dar um exemplo, no intervalo de um jogo, no pré-jogo, um pré-treino, talvez a cafeína, né? Então, isso teve alguns momentos no início da utilização, né, que teve que ter muitos estudos, principalmente que teve alguns casos de doping, mas hoje já foi superado, né, e até o próprio futebol já se adaptou a essa utilização do suplemento, e hoje nós temos em todo clube, né, estou falando no clube de ponta mesmo, tem os profissionais responsáveis, né, por essa área, juntamente com os fisiologistas e o preparador físico. Geralmente é um médico, nutrólogo, né, que também entrou no futebol, entrou muito forte agora, juntamente com o nutricionista. O futebol, a cada ano, né, novos profissionais, né, estão entrando dentro dos CTs e propondo, né, trabalhos, né, na área da parte física, na área de psicologia. Então, a evolução ela é enorme. De 2009, né, por exemplo, onde começou essa grande utilização, inclusive foi em 2008 que teve um problema de doping no Botafogo, e depois se discutiu muito isso, mas hoje, né, se assentou,
e todos os clubes fazem esse trabalho com muita propriedade. Olha que legal. Inclusive, o NutriTalk é um podcast que fala sobre saúde, fala sobre nutrição, sobre saúde integrativa, e o foco é realmente que profissionais da saúde acompanhem, estejam com a gente quer conversar com muitos profissionais da saúde, e pelo que você está falando, a cada dia a mais, o futebol, talvez até outras modalidades, têm inserido mais esses profissionais dentro dos clubes. Eu acredito, como você falou, fisioterapeuta, o nutricionista, até mesmo psicólogo, etc. Acho que a cada dia mais os clubes estão trazendo esses profissionais para dentro, o que é um caminho aberto, né? Porque a gente percebe lá na Central Nutrition, por exemplo, o Samuel, que é gerente comercial, a gente estava falando, tem muitos clubes que compram suplementos conosco na Central Nutrition para entregar para os atletas. E o que você falou agora tem a ver com o que alguns painéis estavam falando aqui, sobre não ser para qualquer um, mas ser individualizado. Sem dúvida. Isso é importantíssimo, né? Então, cada atleta passa por uma avaliação, né? É individual, né? Então, tem atleta talvez que usa uma creatina, outro em determinado momento do calendário, né? Num pré-treino para ganhar força, por exemplo. Estou só citando um suplemento, são vários, né? Como o Whey Protein, e por aí vai, cada um com a sua especificação. Mas todos esses suplementos hoje, né? Todo clube tem um departamento responsável, primeiramente, para fazer um estudo do que é proposto, porque o clube também recebe muito suplemento, né? Mas para realmente ser usado no atleta, né? Cada atleta tem o seu trabalho individualizado, como é um trabalho físico em algum momento, como é um trabalho tático, técnico, nessa área também, né? Praticamente um trabalho individual, a não ser, por exemplo, o intervalo de jogo, né? Que todo mundo, né? Porque é uma ação rápida ali de um carboidrato, por exemplo, que acaba todo mundo tendo que tomar, né? Mas o interessante também é a questão da conscientização, né? Há 10 anos atrás, você convenceu um atleta a se preocupar em usar suplemento, era muito difícil, né? Primeiro, o medo de doping, e também não dava muita importância, né, o que pode te trazer de benefício o uso do suplemento. Como os clubes começaram a investir muito em categorias de base, e esses profissionais também atuam nas categorias de base, hoje o garoto que é formado nos grandes clubes, né, essa geração que chegam, elas já chegam no profissional porque ela teve uma formação onde foi mostrada a importância em alguns momentos, né, da utilização. Então, e na maioria das vezes, simplesmente é para preservação de saúde, né? Principalmente nas equipes de alto rendimento, como o calendário ele é um calendário extremamente estressante, quando chega o mês de setembro, outubro, a maioria dos clubes, né, vocês começam a perceber no noticiário que começa a ter muita lesão muscular, né? E essa lesão muscular tem vários, né, aspectos que você pode, em alguns momentos, colaborar para que diminuir o índice de lesão muscular no seu atleta. Além, desde o controle do treinamento, né, na metodologia de treinamento ideal, a recuperação desse atleta com a alimentação e com o sono, mas o suplemento faz parte dessa realidade hoje dos grandes clubes. Legal. Agora eu vou fazer até uma pergunta mais da sua carreira, né? A gente estava estudando sobre toda a carreira e você começou ali nas categorias de base do Atlético Mineiro, passou pelo Cruzeiro, e aí depois, que são grandes rivais, né, da capital aqui de Minas Gerais, e depois veio para Ipatinga, né, dirigir o time de Ipatinga, que levou à conquista do Campeonato Mineiro, acho, em 2005, que foi, acho que a primeira vez em que um clube que não era da capital ganhou o Campeonato Mineiro. E obviamente a gente deve ter torcedores do Ipatinga aqui, né? Então, o que você atribui, né, ao resultado que teve a levar o Ipatinga ali campeão do Campeonato Mineiro em 2005? Primeiramente, o projeto do Ipatinga ele se mostrou vitorioso, né? Foi um projeto, uma parceria do Ipatinga com o Cruzeiro. Na época eu era treinador do Sub-20 do Cruzeiro, e o Cruzeiro, como
como um clube formador, né, em alguns momentos ele formava jogador do sub-20 e na transição desses atletas para o profissional, o clube contratava muito, né, então perdia-se muitos atletas. Esses atletas eram emprestados em alguns momentos para um clube do Nordeste, para o Sul, ou do interior de Minas, né, e foi feito idealizado esse projeto num clube, apenas para a gente concentrar os atletas em apenas um clube. Na época, o presidente era o Zezé Perrelli e o diretor de futebol era o Maluf, né, o saudoso Maluf, que foi um dos grandes diretores de futebol do futebol brasileiro, né. Eu fui chamado para uma reunião e eles me mostraram o projeto e gostariam, né, que eu viesse para esse projeto, né. Eu estava há 3 anos e meio como treinador do Sub-20 do Cruzeiro. Para mim foi assim uma oportunidade enorme. Então eu vim para Ipatinga com a minha comissão técnica e 16 jogadores oriundos da base. Nos juntamos com alguns jogadores que já estavam aqui em Ipatinga, né, entre eles o Rodrigo Poço, zagueiro, o Paulinho, Gustavinho, Marinho, Luizinho, né, e a gente contratou outros atletas, entre esses atletas o William, que foi o capitão da nossa equipe, e a gente conseguiu, com esses 3, né, os atletas da base, os atletas que aqui já estavam e os contratados, a gente conseguiu montar um elenco muito forte, e a estrutura em torno que foi nos oferecida foi muito interessante. Nada de estrutura como os grandes clubes, mas era a gente utilizava, né, alguns campos das regiões para treinamento, e o Ipatingão era a nossa sede, e ali no Ipatingão a gente fez uma academia, foi montada uma academia, foi contratado um nutricionista, né, a importância do nutricionista, e organizou a cozinha, a alimentação dos atletas. Veio o preparador físico comigo, na época o Geraldinho, a gente pegou alguns estagiários daqui da cidade também, que faziam um curso de educação física, estagiários também na nutrição, e a gente criou um ambiente muito interessante, e os atletas, né, como diz, no futebol, deu liga, né? Então a gente foi campeão mineiro em 2005, com a campanha irreparável no Mineiro de 2005, continuou o trabalho em 2006, chegamos a uma final, tivemos muito próximo de ser bicampeão mineiros, né, uma outra final com o Cruzeiro, e uma campanha na Copa do Brasil, onde nós chegamos à semifinal, eliminando as equipes como o Santos, né, como o Botafogo, em pleno Maracanã, o Náutico dos Aflitos, e chegamos a uma semifinal com o Flamengo, 2 jogos super disputados, né, um jogo aqui empatamos 1-1, depois no Maracanã perdemos o jogo de 2-1, mas fizemos 1-0, demos uma canseira no Flamengo, quase que a gente chega à final da Copa do Brasil, com esse projeto que foi bem feito aqui, projeto depois que eu saí em 2006, saí do Ipatinga, dessas coincidências da vida, né, perdi a final para o Flamengo na quarta-feira à noite, na segunda-feira fui contratado pelo Flamengo, né, para dirigir o Flamengo. Então, foi um trabalho também que valorizou todos os profissionais que aqui estavam, né? Todos os jogadores foram, e comissão técnica, pelo trabalho que a gente fez praticamente em 2 temporadas, abriu portas para muitos profissionais que aqui passaram. Então, aqui é o meu pontapé inicial como treinador profissional, depois de ter trabalhado 13 anos na base, né? 3 na base do Atlético e 10 na base do Cruzeiro. Que legal. E, inclusive, você deixa bem claro, né, que é um trabalho, as pessoas acham que é um trabalho simples, você dirigir, né, você comandar ali um clube, um time, você tem todo um corpo, né, de profissionais envolvidos, né, como você bem pontuou aqui, que ajuda a chegar nesse resultado. E aí, perguntando ainda mais sobre a carreira de um treinador de futebol, existe pressão da torcida, dos dirigentes dos clubes, existe a imprensa, né, que muitas vezes chega muito para cima, né, dos profissionais. E como você, Ney Franco, né, consegue lidar com tudo isso? Como que você cuida da sua saúde? Porque também é importante, né, enquanto técnico, tem que chegar lá muito bem, tem que comandar muito bem a equipe. Qual que é a tua receita de saúde? Olha, primeiramente, é complexo o trabalho, né, principalmente a preparação, né? Hoje, um treinador de futebol de alto rendimento, não só do Brasil, né, você vive o tempo todo como resultado, né?
O resultado, ele é o parâmetro para tudo. Quando eu falo resultado, é vencer competições, ganhar, né? E dentro dessa preparação para ser treinador, além de você ter sua metodologia de treinamento, saber preparar seus atletas da parte técnica, na parte tática, ter um envolvimento com seu grupo de trabalho, igual nós estamos falando aqui da parte física, da parte de saúde, né? Desse relacionamento, né, com o corpo, né, dos profissionais que estão no dia a dia, rouparia, você também tem que saber lidar com essa pressão, né? Então, essa é uma preparação também do treinador emocional, né? Saber se comportar quando é elogiado, né? E você só é elogiado quando ganha e quando é campeão, né? Em alguns momentos você desenvolve o trabalho com muita qualidade durante a semana em termos de treinamento, mas o resultado, infelizmente, não vem. Então, você é julgado naquele resultado. E quando o resultado vem, é mais fácil você lidar com os elogios, mas também tem que ficar sempre com o pé no chão, porque você sabe que no próximo jogo isso muda. E, ao mesmo tempo, quando perde, a pressão ela é enorme, né, em cima, principalmente de um treinador. É você saber se colocar no meio disso tudo, saber conviver com elogios e com essa crítica, né, que em alguns momentos ela é forçada, né, e ela passa em alguns momentos do limite, mas isso faz parte da nossa profissão. E como que você se prepara para isso, né? Eu acho que, primeiramente, dentro do clube você tem um ambiente bom de trabalho, né, onde você tem do lado pessoas profissionais que entendem realmente o que você está fazendo, a proposta do seu trabalho como treinador, e no seu dia a dia saído do clube, tem um ambiente também familiar dentro de casa, né, em que em alguns momentos você tem que desligar do futebol, né? Então, toda hora que você escuta aí um treinador falar, eu respiro futebol 24 horas, eu acho isso meio papo furado em alguns momentos, né? Então, eu acho que todo treinador tem a sua fuga, tem o seu hobby, tem uma forma de chegar em casa também e dar uma desligada do futebol, porque se você ficar 24 horas girando nisso, realmente algumas pessoas se perdem aí, principalmente nesse lado emocional, que a cobrança, ela é uma cobrança muito forte, né? Como é hoje, né, em qualquer profissão, né? A gente está falando de saúde, quem gerencia um hospital, imagina um médico hoje, plantonista, nessa época da Covid, que passava, né? Até porque eu tenho 2 irmãos que são médicos aqui no Vale do Aço, as histórias que eles contam de pressão, nessa crise que a gente teve agora aí devido à Covid, né? Ou nas escolas também, você ser um diretor, ser um professor, a pressão do seu dia a dia por resultado, né? A gente passa isso para o treinador só com detalhe. O treinador, né, você tem que ficar justificando e explicando tudo que você faz. Então, se eu sou um cirurgião plástico, eu estou ali na minha sala dando meu ponto, por exemplo, não tem ninguém ali me questionando por que eu estou dando ponto desse jeito, né? O treinador não, eu dei um treino, eles querem saber por que eu dei aquele treino, por que eu escalei, por que eu substituí, então você fica muito exposto, né? Então, qualquer erro que você comete, como qualquer profissional, esse erro ele tem uma proporção enorme, principalmente quando você trabalha num clube que tem uma solicitação enorme da imprensa e que tem um público enorme que consome as informações que saem de determinado clube. Geralmente, falar de um treinador, isso dá um ibope muito grande para a televisão e principalmente nos likes, né, nos cliques que tem nas informações que saem aí, principalmente em redes sociais. Legal, muito bom. E hoje, qual conselho você dá para profissionais da saúde? O NutriTalk vai estar aí disponível nos agregadores de podcast. Tem muita gente ouvindo, principalmente da área de saúde e profissionais de educação física também. Quais conselhos você daria hoje para aqueles que querem trabalhar com atletas de alta performance? Primeiramente, é ter a preparação técnica, né? Então, ver qual área que você quer atuar. Se você quer atuar na área de nutrição, procurar um bom curso, né? Uma boa universidade, ser um nutrólogo, um médico. Se você quer trabalhar na área de preparação física, entrar numa boa universidade, fazer uma pesquisa realmente qual a universidade que te prepara para ser um bom preparador físico. Quer ser um treinador, vá para a universidade, porque hoje, por exemplo, treinador, você tem 2 formas para ser treinador, né? Ou você é um ex-atleta, que você, quando você faz um curso da CBF,
e você se credencia para ser treinador, e quem não é ex-atleta, ele tem que passar pelo curso de educação física, né? São as duas maneiras que, basicamente, que você se torna treinador, né? E para quem não é ex-jogador, procurar um curso de educação física, né? Fazer uma boa pesquisa para que, né, possa estudar bem na parte técnica, parte tática, ter bons professores, né? Depois dessa parte, ter esse conhecimento técnico, né, é realmente ir para a prática, procurar o seu espaço, procurar as oportunidades. Essas oportunidades, geralmente, ela aparece muito cedo, enquanto você é estudante, nos cursos que você faz, nos estágios que você faz, para que você, além do conhecimento, você possa conhecer pessoas do meio. Isso é muito importante, porque não adianta você ser o aluno AAA na escola, na universidade, mas se você não tem uma interação, né, com a comunidade, com os clubes de futebol, se você não conhece pessoas, né, isso é muito importante, principalmente no futebol. Você criar uma rede de contatos para que, em algum momento, a oportunidade possa aparecer, né? E depois que essa oportunidade aparecer, você realmente ter a competência para implementar o seu trabalho, né? Ter uma postura, saber o que realmente que a sua profissão precisa, né? E depois, né, saber lidar com o que a profissão precisa para que ela possa ser desenvolvida aí no seu dia a dia. Legal. E aí eu tenho agora uma pergunta, né? Também uma pergunta da carreira, né? E o que foi melhor, comandar o Flamengo, o Cruzeiro ou a seleção sub-20? Tudo são etapas, né? Eu tenho que voltar no Ipatinga. Foi espetacular. Eu citei meu currículo aqui no Ipatinga, né? Então, tudo são momentos, né? Então, ser campeão mineiro para mim naquele momento ali, para mim, foi a melhor coisa do mundo, né? E aquilo ali, esse trabalho, né, me abriu portas. Para você ter ideia como que as portas são abertas. O Ipatinga era uma equipe de Série C do Campeonato Brasileiro. Eu simplesmente, devido ao trabalho, eu saí do Ipatinga, fui para o Flamengo, que é o time de Série A com a maior torcida no futebol brasileiro. Então, cada momento. Então, eu não gosto de falar de grau de importância, de que foi melhor. Eu acho que todo momento teve sua importância. Chegar no Flamengo, ser campeão da Copa do Brasil com o Flamengo, ser campeão estadual com o Flamengo também, né? Isso valoriza muito o meu currículo, né? Trabalhar na seleção brasileira, além de ser campeão sul-americano e campeão mundial com a seleção sub-20, trabalhar com a geração espetacular de Neymar, Lucas, Oscar, Casimiro, Danilo, Dudu, Alan Patrick, Juan zagueiro, Fernando, Alexandro lateral. Bom, eu vou esquecer alguns nomes aqui. Também foi, além de colher o título, né, eu trabalhei com os jogadores com muita qualidade. Então, foi um momento muito especial na minha carreira também. E ter esse título campeão mundial, Brasil e Portugal na final, onde a gente foi campeão, isso abre muitas portas para a gente também, né? E vindo para o Cruzeiro, depois trabalhar profissionalmente no Cruzeiro, foi a realização de um sonho profissional. Infelizmente, não deu certo, fiquei muito pouco tempo no Cruzeiro, né? Me preparei muito para esse momento, mas aquilo que a gente fala, eu acho que não vi no momento certo, não é a hora certa, mas tudo vale como aprendizado, né? A gente amadurece com isso, né? Mas foi um momento muito especial também, porque acabou sendo a realização de um sonho profissional. Depois de ter trabalhado 10 anos na base, ser convidado para o clube para ser o treinador profissional, né? E não posso esquecer dos outros clubes, né? Fui campeão brasileiro com o Coritiba em 2010, da Série B, campeão com São Paulo, da Sul-Americana também em 2012. Tudo isso teve sua importância e que me abre hoje muito espaço, né? Portas, né? E um reconhecimento, né? da mídia nacional, né? Então, são dados, né? São números que ninguém te rouba, né? Em alguns momentos você é questionado, o treinador é bom, não é, ruim, então, mas quando você olha os números, né, e a maioria dos clubes ficando muito tempo, né, eu fiquei no Flamengo 1 ano e 4 meses, numa época que o Flamengo trocava de treinador de 3 em 3 meses, né? Então, esses números para mim me valem muito, né, e me ajudam muito a avaliar a minha carreira sem ser influenciado pelo externo. Legal. Ney,
para a gente é uma honra, né, tê-lo você aqui conosco, participando da gravação aqui ao vivo do podcast, aqui em Ipatinga. E, assim, realmente estamos muito felizes com a presença de todos, mas realmente a gente está chegando no final, né, nós vamos ter um coquetel aí, o Maderite daqui a pouco vai anunciar essa parte também, mas, para terminar, né, a gente tem uma pergunta que eu acho que as pessoas sempre podem perguntar aqui em Ipatinga, né? Você voltaria a treinar o Ipatinga? Cara, pena que o Ipatinga perdeu tudo isso, né? A gente não sabe qual o motivo. A gente começou esse trabalho em 2005. Esse trabalho, além da temporada 2005-2006, com essa base, se estendeu. O Ipatinga saiu de Série C, foi até a Série A do Campeonato Brasileiro, né? Muito difícil você pegar um clube do interior, né, como é o Ipatinga, com uma estrutura comparada a outros clubes menor, mas que passaram por aqui grandes profissionais, além, né, da minha comissão técnica, depois vieram outras comissões técnicas com muita qualidade, que alçou o Ipatinga à Série A do Campeonato Brasileiro, né? Infelizmente, aos poucos, o clube foi perdendo essa força, né, e hoje é um clube que, infelizmente, ele está na Série B do Campeonato Mineiro, né, e está sem série no Campeonato Brasileiro. E, logicamente, né, que eu, por ter esse histórico e até por ter ligações com a cidade, né, eu já falei que sou de Vargem Alegre, mas, além disso, tem irmãos morando aqui, a minha mãe morando aqui em Coronel Fabriciano, né, e, logicamente, que a tendência é a gente regressar, né, para a nossa região, né, e quem sabe no futuro aí a gente possa de novo conseguir dar uma contribuição aí, né. Eu sei hoje que o Ipatinga está o Nicanor como presidente do clube, uma luta árdua no dia a dia para preservar o clube, para que ele possa se recuperar, quem sabe no futuro aí a gente possa ajudar de alguma maneira, e de repente, se for treinador, poderia ser dessa forma também. Legal, Ney, muito obrigado. Valeu, gente, boa noite. Grupo Central apresentou NutriTalk, o podcast que fala sobre temas relacionados à nutrição e saúde integrativa. Para outros episódios, consulte soucentral.com ou no seu agregador de podcast preferido.